Você já se perguntou por que, logo no início da humanidade, o mal não atacou o homem de frente, mas escolheu a mulher primeiro? Isso não foi coincidência. Foi estratégia. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a tentação na sua própria vida. Talvez você esteja vivendo hoje algo muito parecido com o que aconteceu no Jardim do Éden, lá em Gênesis. Dúvidas surgindo, verdades sendo distorcidas, decisões aparentemente pequenas que podem ter consequências gigantes. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai enxergar armadilhas que quase todo mundo cai, sem nem perceber. Seja muito bem-vindo ao Teologia Descomplicada, o canal onde a Bíblia é explicada de forma clara, direta e sem enrolação, para fortalecer sua fé e abrir seus olhos espirituais. E já faz o seguinte: se esse tipo de conteúdo te ajuda a crescer espiritualmente, se inscreve agora no canal e deixa o like nesse vídeo. Isso parece simples, mas fortalece demais o canal e me mostra que esse conteúdo está fazendo sentido para você. Antes de começar, deixa eu te falar uma coisa importante. Se você quer entender a Bíblia de verdade, crescer espiritualmente e alcançar um nível de conhecimento que transforma vidas, o curso de teologia que deixei na descrição e no primeiro comentário fixado é o caminho certo. Ele vai te dar clareza, aprofundamento e direção, algo que poucas pessoas têm acesso. Não perde essa oportunidade. Hoje a gente vai responder uma pergunta que muita gente já fez, mas quase ninguém parou para pensar de verdade. Por que Satanás decidiu tentar a mulher, e não o homem, no primeiro pecado da humanidade? Essa escolha revela muito mais do que parece. Ela expõe como a tentação funciona, como a mentira entra na mente da gente e como decisões pequenas podem mudar destinos inteiros. O que aconteceu no Jardim do Éden, em Gênesis, não é só uma história antiga, é um espelho do que continua acontecendo hoje, na sua vida e na minha. Se você já caiu em armadilhas que pareciam inofensivas, se já se perguntou como eu fui cair nisso, fica comigo até o final desse vídeo. Você vai sair daqui entendendo não só o que aconteceu lá atrás, mas como se proteger hoje das mesmas estratégias que continuam sendo usadas. Esse vídeo não é para apontar dedo, nem para culpar homem ou mulher. É para abrir seus olhos espirituais, porque quando a gente entende a estratégia do inimigo, a gente para de cair nas mesmas armadilhas. Para entender por que a tentação começou com a mulher, a gente precisa olhar com atenção para o cenário da história. Tudo acontece no início da humanidade, no Jardim do Éden, conforme o relato de Gênesis. Deus cria o homem, depois cria a mulher, e os coloca em um ambiente perfeito, onde nada faltava. Eles tinham acesso a tudo, menos a uma árvore específica. Essa única ordem era clara: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É nesse ambiente de paz, segurança e comunhão com Deus que a serpente aparece. Não no meio do caos, não no meio do sofrimento, mas no lugar mais perfeito que existia. Isso já revela algo importante. A tentação não chega só quando a vida está ruim. Muitas vezes ela chega quando tudo parece estar bem. E então acontece o momento decisivo. A serpente não chama Adão. Ela inicia o diálogo com Eva. É aqui que nasce a pergunta que a gente vai destrinchar ao longo do vídeo. Por que a tentação começou por ela, e não por ele? Satanás não age no impulso. Ele age com estratégia. Nada do que acontece nesse episódio é aleatório. Existe um padrão de ataque que se repete até hoje. A serpente não começa confrontando Adão diretamente, que recebeu a ordem de Deus em primeira mão. Ela se aproxima de Eva e começa uma conversa sutil, sem agressividade, sem ameaça, sem choque. Porque a tentação quase nunca começa como algo escancaradamente errado, ela começa como um diálogo aparentemente inocente. Aqui entra um ponto importante. Eva conhecia a ordem de Deus, mas quem recebeu essa instrução diretamente foi Adão. Ou seja, Satanás escolhe abordar quem, naquele momento, estava um pouco mais distante da ordem original, não por ser mulher, mas porque a estratégia do inimigo sempre é procurar a brecha, o ponto de menor resistência naquele cenário específico. Isso revela um padrão espiritual que continua funcionando hoje. O inimigo não tenta você, geralmente, no seu ponto mais forte. Ele tenta no seu ponto mais exposto, no momento em que você está menos atento, mais confiante ou mais vulnerável. E aqui vai a pergunta que confronta a gente. Onde, hoje, você está mais exposto? Porque é exatamente ali que a tentação costuma bater primeiro. Depois de escolher o alvo, a estratégia do inimigo fica ainda mais sutil. Ele não começa mandando desobedecer a Deus. Ele começa fazendo uma pergunta que parece inocente, mas que carrega veneno dentro.
A primeira arma da tentação não é o pecado em si, é a dúvida. A serpente questiona o que Deus disse, distorce a ordem, muda o tom da verdade. Porque quando a verdade fica confusa, a desobediência parece menos grave. Percebe como isso é atual? Quase ninguém cai em pecado pensando, vou fazer algo errado agora. A queda geralmente começa com pensamentos do tipo: será que é tão errado assim? Será que Deus quis dizer isso mesmo? Todo mundo faz, por que comigo seria diferente? O inimigo não muda a realidade de uma vez, ele vai distorcendo aos poucos. Primeiro a palavra de Deus vira dúvida. Depois a dúvida vira justificativa. E quando a pessoa percebe, a decisão já foi tomada. Isso nos ensina algo poderoso. Se você não proteger a verdade dentro da sua mente, a mentira entra com aparência de lógica. E quando a mentira parece lógica, a tentação deixa de parecer perigosa. Muita gente olha para essa história e joga toda a culpa em Eva. Mas o texto bíblico é bem mais profundo do que isso. E, na real, ele confronta muito mais o homem do que a mulher. Adão não foi enganado da mesma forma que Eva. Ele estava ali. Ele ouviu. Ele sabia da ordem. E mesmo assim, escolheu comer. Isso mostra que o problema não foi só a tentação, foi a omissão. Enquanto a serpente falava, Adão não interrompeu. Não corrigiu a mentira. Não protegeu. Não liderou espiritualmente naquele momento. O silêncio dele também foi uma escolha, e uma escolha com consequências. Isso traz uma lição muito forte para hoje. Às vezes o maior pecado não é cair na tentação. É ver o erro acontecendo e não fazer nada. O texto não ensina que a mulher é mais fraca ou mais culpada. Ele mostra que cada um falhou de um jeito diferente. Eva foi enganada. Adão foi omisso. E essa combinação, engano de um lado e silêncio do outro, ainda é uma das estratégias mais eficazes da tentação nos nossos dias. Agora, para de olhar para essa história como algo distante, antigo, que só aconteceu lá atrás. O cenário muda, mas a estratégia é a mesma. A tentação hoje não vem com uma serpente falando, ela vem com ideias, pensamentos e justificativas que parecem inofensivas. O inimigo raramente chega dizendo, faça algo errado. Ele chega dizendo, relaxa, não é tão sério assim. Só dessa vez. Deus entende. E quando você percebe, já deu alguns passos longe daquilo que você mesmo acreditava ser certo. E tem outro ponto forte aqui. Muita gente cai não porque quis cair, mas porque estava distraída, cansada, confiante demais ou emocionalmente vulnerável. A tentação quase sempre escolhe o momento em que a guarda está baixa. Talvez você esteja vivendo agora um tipo de tentação que ninguém vê, mas que está sendo alimentada dentro da sua mente. É aí que mora o perigo. O pecado quase sempre nasce no pensamento antes de virar atitude. Então a aplicação é direta e honesta. Vigia os seus pensamentos, protege a verdade dentro de você e não subestime pequenas concessões. Porque as grandes quedas quase sempre começam com decisões que pareciam pequenas demais para dar problema. Satanás não escolheu Eva por ela ser mulher. Ele escolheu o ponto de acesso que, naquele momento, parecia mais favorável para a estratégia dele. A tentação não ataca quem é mais fraco, ela ataca quem está mais exposto naquele cenário específico. Essa história não existe para culpar a mulher, nem para isentar o homem. Ela existe para nos lembrar de algo que a gente esquece fácil: ninguém está imune à tentação. Nem quem anda com Deus, nem quem conhece a palavra, nem quem parece espiritualmente forte. O que derruba a gente, quase nunca, é um ataque direto e óbvio. É uma conversa mal filtrada. É uma dúvida não confrontada. É um silêncio quando a verdade precisava ser dita. Se você sair desse vídeo com uma única lição, que seja essa: vigiar não é desconfiar de todo mundo, é cuidar do que entra na sua mente e do que você permite crescer no seu coração. E quanto mais a gente entende a estratégia da tentação, menos refém a gente se torna dela. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que você nunca tinha parado para pensar, fortalece o canal agora. Deixa o like, isso faz o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Se inscreve no Teologia Descomplicada para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente fala de Bíblia sem complicação, sem religiosidade vazia e com aplicação para a vida real. E agora eu quero te ouvir. Na sua opinião,
Adão foi mais culpado, menos culpado ou tão responsável quanto Eva nessa história? Escreve nos comentários, eu leio e respondo o máximo que der. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa refletir sobre isso. Às vezes, uma mensagem chega exatamente no momento certo para mudar o rumo de uma decisão. E antes de você sair, presta atenção. Se você realmente quer crescer no conhecimento da palavra e viver uma fé mais profunda e consciente, o curso de teologia que deixei na descrição e no primeiro comentário fixado é a sua oportunidade. Com ele você avança de verdade, sem superficialidade. Acesse agora e dê o próximo passo na sua caminhada espiritual.